As orquídeas são plantas extraordinárias que têm apaixonados no mundo inteiro e entre variedades, espécies, cultivares e híbridos há muitos milhares no mundo inteiro. Hoje vou falar de dois tipos de orquídeas diferentes, que são aquelas que se podem cultivar no exterior, em Portugal, e aquelas que só podemos cultivar no interior. E selecionei duas daquelas que são das mais queridas dos portugueses. Para o exterior, trouxe aqui as Cymbidium, e não são um Cymbidium qualquer, são um Cymbidium de flor gigante, que vieram diretamente da flora toscana e que são absolutamente extraordinárias. E no interior, as Phalaenopsis são as plantas mais vendidas em todo o mundo e talvez as orquídeas mais cultivadas no interior. Mas em relação às orquídeas, os cuidados são bastante semelhantes e vamos falar daquilo que deve ter mesmo em atenção quando cultiva as suas orquídeas. As orquídeas precisam de um substrato específico para elas, muito à base de casca de pinheiro. Porquê? Porque as orquídeas são, na sua maioria, plantas epífitas que nas suas regiões de origem vivem agarradas às árvores. Logo, o seu substrato é muito à base de casca, é isso que lhes devemos dar. Depois, em relação ao vaso, ao recipiente onde elas vão desenvolver. Enquanto que os Cymbidium, que são as plantas que nós em Portugal conseguimos ter no exterior, não precisam de um vaso transparente, porque elas não vão fotossintetizar pelas raízes. Aqui as nossas Phalaenopsis, normalmente as pessoas estão habituadas a vê-las num vaso transparente. E porquê? Porque elas vão fotossintetizar pelas raízes. Se não as colocarmos num vaso transparente, elas provavelmente não morrem, mas se calhar não se vão desenvolver tão bem e não vão ter uma floração tão exuberante. Por isso é aconselhável colocá-las num vaso transparente. Depois, em relação ao sítio onde as vamos colocar, à luz, à disponibilidade de luz ou de sol. Temos que sempre pensar onde é que as plantas estão na sua região de origem e normalmente as orquídeas, como eu disse anteriormente, estão agarradas às árvores. Logo, a luz é filtrada, normalmente não tem sol direto. Por isso elas gostam de zonas com muita luz, mas sem sol direto. No máximo, aquele solzinho da manhã ou solzinho do fim da tarde. Em relação à temperatura, são plantas normalmente de zonas tropicais úmidas, por isso gostam de temperaturas mais elevadas, entre os 20 e 25 graus. Exceção aqui dos nossos Cymbidium, que aguentam frio, em Portugal, por isso aguentam estar com temperaturas até 10 graus, não aguentam geadas, nem neves, nem temperaturas prolongadas muito frias, mas aguentam, na maior parte das zonas do país, estar no exterior. As Phalaenopsis não, gostam mesmo de estar dentro de casa. Em relação à umidade, como estamos a falar de plantas de regiões tropicais úmidas, equatoriais, gostam de umidade. Por isso, muitas vezes, se elas estão com alguma falta de umidade, podemos dar-lhes aqui assim uma hidratação extra, colocar aqui nas folhas, nunca nas flores, e elas vão agradecer. Depois, há dois fatores muito importantes no sucesso da sobrevivência da nossa orquídea. Tem a ver com a rega. Não há normalmente regras para a rega. O que é que convém saber? Devemos sempre regar quando o substrato está seco. Pode haver uma periodicidade de semanal, quinzenal, dependendo se está mais calor, se está menos calor, se está mais umidade, se está menos umidade. Portanto, devemos observar sempre. O que é muito importante quando regamos? Quando regamos, devemos regar abundantemente, deixar escorrer, como eu estou a fazer aqui, e só depois colocar no local onde ela está. Porque eu aqui, ela não tem nada por baixo, mas muitas vezes as pessoas têm-nas com um prato, ou até com um vaso decorativo ou cachepô, e nunca devemos regá-la quando ela está nesse sítio, porque depois a água vai se acumular por baixo e a tendência é que as raízes vão apodrecer. Outra coisa muito importante tem a ver com a fertilização. É essencial para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas. E podemos usar três tipos de fertilização diferente. Podemos usar uma fertilização com um monodose, em que ele não está diluído e aplicamos diretamente. Podemos usar um que se dilui, que usamos quinzenalmente, enquanto que o monodose é só uma vez por mês, ou podemos colocar as barritas e aí só colocamos de 3 em 3 meses. Eu aconselho, nesse caso, a escrevermos na agenda, num calendário, para sabermos a periodicidade com que devemos fertilizar, porque é muito importante a fertilização ser feita na altura em que elas estão em floração, dependente da época, não é? Os Cymbidium é mais no inverno, as Phalaenopsis é mais, se calhar, na primavera e no verão. E depois, em relação à poda, as orquídeas não precisam ser podadas. O que é que nós precisamos e devemos fazer? No final da floração, remover-lhes
a haste floral, cortar a haste floral desde a base. Outra coisa que podemos fazer é retirar estas folhas que estão a ficar aqui, como esta aqui, amarela, rasgamos aqui pelo meio e tiramos, porque ela não está aqui a fazer nada e só vai fazer com que possam aparecer pragas e doenças, que é outra coisa que devemos estar muito atentos nas nossas orquídeas, é às pragas e às doenças. O que é que elas são mais atreitas? Cochinilha, normalmente algodão, aquelas bolinhas brancas que devemos observar bem, pulgão, o chamado piolho e alguns ácaros. E para isso podemos atacar com um produto bio, este Triple Action, que é muito indicado porque vai eliminar todas essas pragas. Além disso, se houver também algum fungo associado como o míldio ou alguma ferrugem, também o elimina e também funciona como um fertilizante foliar, porque é rico em ferro, é rico em silício, é rico em magnésio, portanto acaba por ser 3 em 1, por assim dizer. E se tivermos estes cuidados, as nossas orquídeas vão ser um sucesso, com certeza. Eu trouxe aqui estes 2 exemplos, como disse logo no início, há muitas outras. É escolher aquelas que mais gostar, da cor que mais gostar, a variedade, a espécie, o cultivar que mais gostar e não se vai arrepender porque elas vão dar sempre muita alegria e muita cor à sua casa.